Bom dia, gente. Bom dia. Olha a Cíntia Levi aí, meu amor. Bom dia, sua linda. Bom dia, Mariane. Bom dia, dona Lúcia. Bom dia, dona Nájila. Grande Márcio. Bom dia, querido. Liane, Tiago. O Tiago foi o primeiro a entrar hoje. Bom dia. Não, foi, na verdade, foi o Sucesso Eventos SP. Eu acho que é S, não, Eventos Premium, eu acho que é isso. Bom dia para vocês. Estão vendo minha voz aí, rapaz? Ainda gasta do culto de ontem, mas foi uma bênção. Sandra, bom dia. Raquelzinha, bom dia. Mila, senti sua falta ontem aqui no culto. Roberto Jacinto, bom dia. E aí, gente, ainda estamos no capítulo 12 do Evangelho de Marcos. A gente vai ler a partir do verso 41. Deixa eu escrever aqui. Ricardo, bom dia. Deixa eu ver, Marcos 12, a partir do verso 41. Pronto. Fixar aqui o nosso comentário. Ok. Dona Beatriz, bom dia. Natália, bom dia. Dona Anitta, Giovana, bom dia. Vamos lá, gente, eu acho que dá pra gente ler, né? 8h32, demos os 2 minutinhos de tolerância. Vamos ler então o texto bíblico e aí a gente ora e já cai na nossa conversa, no nosso estudo, ok? Vamos lá? Convido você então a ler comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 41, nos diz assim: Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e, observando a multidão, colocando dinheiro nas caixas de ofertas, lá estava Jesus observando. Continua: muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Vamos orar? Querido Deus, Pai amado, colocamos diante do Senhor agora o nosso coração, Deus, nossa mente, nosso entendimento, para que o Senhor nos inspire, nos visite com a Tua sabedoria, nos desafie, Senhor, com o poder penetrante da Tua palavra, que sejamos desafiados, Deus, e transformados. Nós pedimos que esse estudo hoje, Deus, não seja apenas conhecimento teórico sobre a Bíblia, mas que seja princípio prático para a vida, Deus. Em nome de Jesus nós oramos, amém. Amém, pessoal. Semana passada não deu para a gente estar junto e eu já estava com saudade, né? 15 dias de intervalo é muito tempo. E a gente passou, se eu não me engano, umas 2 ou 3 semanas em cima do capítulo 12 do Evangelho de Marcos, né? Muito conteúdo bom. No último estudo falamos sobre o maior dos mandamentos. Se você não viu, não participou conosco da nossa última live de estudo bíblico 15 dias atrás, eu te encorajo grandemente a você assistir. É a número 29, tá? É a logo antes dessa que nós estamos fazendo hoje, porque foi um estudo assim que mexeu demais comigo, acho que com muita gente também, porque eu recebi comentários e muitos feedbacks. Eu acho que de todos os nossos estudos que estão aí no IGTV, foi o que teve o maior número de visualizações, então acredito que as pessoas compartilharam bastante. E de fato, assim, Jesus falando sobre qual dos mandamentos é o maior, é uma forma de Jesus dizer para a gente o que é que de fato importa nas nossas vidas. Então, aconselho você a assistir ou a rever, caso você já tenha visto, tá? E hoje estamos finalmente terminando o capítulo 12 do Evangelho de Marcos, ainda tem mais pela frente, mas nesta narrativa final do capítulo 12, nós nos deparamos com um texto que é bastante lido, bastante conhecido. Basta a gente falar assim, lembra da oferta da viúva? Já virou assim quase que
um dito popular, né? A oferta da viúva significa aquela que deu pouco, mas que deu muito ao mesmo tempo, né? Pouco se comparado aos demais, muito se comparado às suas possibilidades. E tem coisas importantes aqui para a gente pensar hoje. A primeira delas é a respeito dos personagens que compõem esta cena, porque, como eu sempre digo, a leitura bíblica ela tem um poder imenso de autoprojeção. A gente se projeta para dentro do texto e a gente busca pontos de referência com os quais se identificar e a partir dos quais a gente vai tirar lições para as nossas vidas. É o caminho através do qual invariavelmente o Espírito Santo pega e entra no nosso intelecto, no nosso coração e nos fala, nos trazendo um desafio. Então, quem são esses personagens aqui? Primeiro é Jesus, né? Que se senta no lugar onde eram colocadas as contribuições. Esse era um recinto predominantemente para uso feminino, apesar de que homens podiam ir neste momento das ofertas, deixar as suas ofertas. Era o recinto máximo até onde as mulheres poderiam ir. A partir daqui as mulheres não seguiam mais. Existe essa segmentação dentro do culto, da proposta de culto no templo em Jerusalém. Existia, na verdade, né? O templo hoje não existe mais. E depois de Jesus, então, ele observava a multidão que estava por ali, e é preciso que você se lembre que nesta narrativa nós estamos no período da Páscoa. Então a Páscoa, como uma das 3 festas judaicas que chamava os judeus da diáspora a peregrinarem de volta para Jerusalém, 3 festas no ano, a Páscoa era uma delas. Então a cidade ficava empacotada de gente. Nesse momento aqui, todos iam ao templo oferecer seus donativos, suas contribuições, o seu dízimo, fazer trocas financeiras, porque muitos que vinham de viagem traziam suas moedas locais e trocavam pelo shekel de Jerusalém. E então era um lugar muito movimentado. Então tinha as multidões. A multidão é esse conglomerado despersonificado, ou seja, ela não tem nome. São aqueles transeuntes, aqueles que vêm e que vão, aqueles que apenas passam, que não deixam necessariamente uma marca, que são apenas nomeados como a multidão. Depois diz que muitos ricos lançavam ali grandes quantias. É o terceiro personagem do nosso texto. Essas pessoas que, porque têm em abundância, lançam ofertas em abundância. Diz que os ricos lançavam suas quantias, e é interessante porque Marcos dá esse detalhe de que eram grandes quantias. Tenho algo para te falar sobre isso já já. E então chega a viúva pobre, e ela coloca 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Gente, 4 personagens: Jesus, as multidões, os ricos, Jesus, as multidões, os ricos e a viúva pobre. Bem, o que a gente pode explorar disso? Vamos pensar no seguinte: em primeiro lugar, dar dinheiro no templo do Senhor. Esse é um costume que está lá na lei de Moisés, é uma prática bastante legítima do culto. É, na verdade, um gesto de culto a Deus, porque não é apenas dar dinheiro, mas é entregar com confiança aquilo que precisamos para sobreviver, na certeza confiante de que o Deus que conhece as nossas necessidades haverá de nos suprir em todas elas. Então, veja comigo, não deixa de ser um ato de culto, porque o que a gente faz num culto a Deus? O que a gente oferece a Deus num culto? As nossas palavras de adoração, o nosso gestual de entrega, né? A gente levanta as mãos, alguns se põem de joelhos, tudo isso são formas corpóreas da gente expressar a nossa dependência, né? A gente professa palavras de confiança, professa palavras que demonstram um amor exclusivo, né? Só o Senhor é o meu bem maior. Então, um momento de culto, e aí não precisa ser dentro da igreja, como também não precisava ser apenas dentro do templo em Jerusalém.
Um momento de culto é aquilo que a gente faz no nosso cotidiano, todos os dias e em todo lugar, mas que traz essa característica de que nós exaltamos a esse Deus em quem cremos e, porque nele confiamos, entregamos tudo o que somos e tudo o que temos. Então, por exemplo, um exemplo bem nosso aqui, né? Eu escuto muito as pessoas falarem: pastor, eu gosto de orar no carro quando eu estou indo para o trabalho, ou no ônibus, quando eu estou na direção do meu emprego, porque ali eu estou entregando o meu dia, estou consagrando o meu dia. Esse é um ato de culto, esse é um momento em que você está declarando a sua confiança, né? Senhor, abençoa esse meu dia de trabalho. Bem, estou relembrando isso para falar que trazer o dízimo ou a oferta não era apenas uma exigência da lei para que houvesse manutenção no templo do Senhor e sustento de vida para os levitas que serviam no templo do Senhor ou no serviço do Senhor, como também era um ato de culto. Então é um ato de obediência à lei para que haja manutenção, como também é um ato de culto daquele que oferta para que haja esta relação de dependência e obediência. Tá claro, gente? Então vamos aqui adaptar de uma forma bem crua ao que a gente faz, por exemplo, quando estamos em dia de culto congregacional e a gente traz o nosso dízimo e a oferta. Então, por um lado, nós estamos ofertando fruto de uma obediência ao que a palavra de Deus nos pede, para que haja manutenção na obra de Deus através da igreja, para que os salários dos que trabalham na igreja, né, os levitas, sejam pagos, para que a conta de luz seja paga, para que as cestas básicas, né, sejam compradas e oferecidas aos que têm escassez de alimento. Agora, por outro lado, quando você dá o seu dízimo e a oferta, você também está declarando a sua adoração, porque você faz isso dizendo: Senhor, isso é parte do muito que o Senhor me dá e eu lhe devolvo. E em muitos casos, não pouco, mas em muitos casos a pessoa diz lá no fundo: pode até ser que na minha carne eu queira dizer que isso aqui vai me fazer falta, mas porque eu confio no Senhor eu lhe entrego. Esse é o ato de fé da entrega do dízimo e da oferta. Eu sei que não só isso vai ser usado para um fim abençoado, vai ajudar pessoas e manter a obra do Senhor caminhando, como acima de tudo isso é pedagógico para a minha espiritualidade, porque a partir dessa entrega eu comunico que dependo do Senhor e que confio na tua provisão, ok? Esse é o ambiente da oferta, o ambiente do culto que se traduz nesse gesto concreto de partilha, de entrega e de confiança. Bem, agora volta para esse átrio das mulheres aqui no templo em Jerusalém, onde Jesus, primeiro personagem, está sentado e vendo as multidões indo e vindo. Muitos dentre as multidões estavam ali por obrigação, porque afinal de contas era Páscoa e se esperava que o judeu observante cumprisse a exigência de peregrinação a Jerusalém. Então pode ser que dentro desta multidão existissem pessoas como as que existem hoje, que estão de repente num espaço religioso como o da igreja, por exemplo, apenas por mera tradição cristã, apenas porque domingo foi dia de culto, e fazer o que no domingo? Ir para a igreja, seja na transmissão online, seja no auditório presencial. Então esta multidão que eu falei anteriormente, que não tem nome, é apenas a multidão, pode ser esse conglomerado de motivações múltiplas. Tem gente ali, como eu ouvi um testemunho de um cara há um tempo muito honesto, que ele disse que ia para a igreja para paquerar com as meninas bonitas da igreja e casou com uma moça bonita da igreja. Ele conta isso num tom de comédia, mas isso explicita as múltiplas motivações desta multidão que vem, que vai, que está de passagem, que vem pelo tradicionalismo do domingo, que vem pelas motivações sociais de encontrar com a turma, ou de paquerar, ou de sair para lanchar. É claro que dentro da multidão também tem gente que vem para adorar ao Senhor e fazer isso de maneira congregacional, porque, como disse e repito, culto, adoração, entrega é para ser de segunda a segunda, é no chão da vida, não é apenas no auditório da igreja, tá? Mas tem o culto congregacional,
que é acordado que seja no domingo, em tal hora, num determinado lugar. Então tem gente que vem com a motivação honesta de oferecer esse culto congregacional. Então, dentro desta multidão de múltiplas motivações, vai um primeiro questionamento ao seu coração: quem é você dentro desta multidão? Analisar a motivação que o traz a esse tempo de entrega, de adoração, chamado culto público, é um exercício importante. Então responda isso: quem é você? Ou talvez uma pergunta um pouco mais útil é: identificando quem eu sou e talvez não gostando da resposta que obtive honestamente, a próxima pergunta é: quem eu quero ser a partir de agora? Então é um encorajamento para você avaliar as motivações que o trazem à presença de Deus junto com irmãos e irmãs ao culto público. Quem você quer ser aqui? Apenas uma multidão sem nome e sem motivos nobres, apenas com tradicionalismo escuso, porque dia de domingo tem que estar aqui? Quem você quer ser? Eu quero ser alguém que vem para cá para estar na presença do Senhor junto com os meus irmãos e de fato oferecer o meu culto e a minha adoração a Deus. Amém, gente? Esse é um primeiro ponto. Mas para a gente continuar, chega a parte de olhar para os ricos, é o terceiro grupo de personagens aqui. Os ricos, eles traziam grandes quantidades de ofertas e colocavam nos gasofiláceos, ou nas urnas, ou nas caixas. Bem, quando eu estive lá em Jerusalém, eu vi algo que a gente já sabe assim por histórias que se contam, mas existe uma característica cultural entre os judeus que é a seguinte: para quem vem de fora, como eu, e não conhecia bem isso, dá uma impressão errada, mas é um traço da cultura deles, que é o seguinte: eu entrei num espaço lá, por exemplo, que tinha uma placa grande, me chamou a atenção porque o camarada era brasileiro e tinha assim um espaço muito sagrado de estudo para os judeus, chamado Túnel de Wilson, fica do lado do Muro das Lamentações, e quando a gente entra naquele túnel, logo na frente tem uma placa enorme assim, dizendo: este recinto foi reformado a partir da generosidade do senhor José Safra. Eu acho que era José Safra, mas é o cara do Banco Safra aqui, e fala o nome dele e da esposa dele, então eles foram os patrocinadores daquilo, aí tem lá o nome deles. Isso é um traço cultural, essa coisa de dizer o nome de quem deu o dinheiro, porque aí a gente lembra logo que a Bíblia diz, que a tua mão direita não veja o que a esquerda fez, ou seja, não é para botar o nome em canto nenhum. Aí você pode olhar num primeiro momento e dizer o seguinte: eita, esse cara está querendo se promover aqui como um grande financiador, um patrono, dos interesses judaicos. Não, mas isso é um traço cultural, tá certo? Uma outra ocasião, a guia que estava com a gente, ela se manifestou contra esse tipo de publicidade que os nomes dos ricos recebem quando eles patrocinam alguma reforma de uma praça. Então a gente chegou numa praça lá no Monte Scopus e fica de frente para Jerusalém, uma vista linda, e vários nomes de pessoas que doaram, porque é uma área universitária, um campus universitário, e vários prédios foram construídos a partir da generosidade de famílias judaicas. Então, ao mesmo tempo que isso é da tradição cultural dos judeus, essa publicidade de quem doou o que, quanto e para quê, a gente também olha com uma certa desconfiança, dizendo: não, peraí, não é para ter publicidade. E aí você vê isso bem claro aqui no texto. Você vê que os ricos, eles colocavam grandes quantidades nas caixas de ofertas, e veja que isso não era oculto, ninguém entrava numa sala secreta e deixava ali seu dinheiro. Era um ofertório onde muita gente estava participando. O texto fala que as multidões estavam passando por ali, o templo estava cheio de gente, botando e olhando e comentando, e os ricos estavam exercendo aquela história de colocar com vontade, e talvez, à luz do que ouvimos Jesus em outra ocasião denunciando, muitos desses ricos poderiam ser aquela elite religiosa de sacerdotes, de levitas, de fariseus, que
que chegavam e não só colocavam, mas alardeavam, publicitavam, né? Jesus condenou esta intenção ilegítima de puxarem para si os holofotes da boa ação que estavam fazendo. E aí os ricos colocavam muito dinheiro ali. E aí vem a viúva e coloca apenas 2 leptos. Eram as 2 menores unidades monetárias do dinheiro da época. Era o equivalente a 1 quadrante romano. Valia exatamente, eu estava pesquisando, 1/64 do denário romano. O denário era um dia de trabalho. Divide isso por 64, era 1 lepto. Havia um ensino rabínico no Talmud que dizia que a menor oferta aceitável a se dar no templo seriam 2 leptos. Então, aqui é um quadro bastante contrastante, eu diria que é quase caricato. Os ricos dando muito e se orgulhando daquilo, e a viúva de maneira muito tímida e humilde dando o que era o mínimo aceitável, porém não por usura, mas apenas porque era tudo o que tinha para dar. E aí Jesus termina, e é Marcos quem nos traz essa palavra, dizendo que a viúva deu mais do que o que os ricos davam, porque ela deu de tudo o que tinha, entregando a totalidade de suas posses. Os ricos deram do muito que tinham aquilo que lhes sobrava, ficando ainda com uma boa parte de suas posses, mas dando no templo o que lhe era sobra, ainda que fosse um valor alto aos olhos de quem ali estavam. Bem, se a gente fizer uma conta proporcional, né? Proporcionalmente, a viúva deu mais do que eles, ela deu 100%, talvez os ricos deram o dízimo de 10%. Então quem deu mais? Claro, foi a viúva. Mas eu quero terminar pensando com você nos tipos de ofertas que a gente pode trazer ao Senhor. Talvez a gente encontre nesse espaço de ofertório um espaço de autopromoção. É o rico aí que quer dar muito, que quer ter o nome dele na placa, que financiou a tal obra, né? E ele na verdade não está interessado numa entrega, numa beneficência primordialmente, ele está interessado numa autopromoção. É capaz de que esse espaço de ofertório seja um espaço de autossalvação, ao se achar que dando muito a gente está conquistando o nosso lugar no coração de aceitação de Deus. Mas é possível também que o espaço de ofertório seja uma espécie de carteira de investimentos celestiais, onde a gente chega para Deus e diz: olha Deus, eu estou dando aqui, hein? Vai acumulando aí, vai colocando no meu saldo e a minha poupança está crescendo, Deus, então assim, fica atento. Olha, esse mês eu dei mais cesta básica do que o mês passado, esse mês eu fui fiel no dízimo novamente. Então é um espaço de autointeresse, onde se acredita ingenuamente, e eu diria até ignorantemente, porque não está se conhecendo a palavra de Deus, se acredita que Deus está acumulando créditos na nossa beneficência, na nossa entrega. Mas o lugar do ofertório, Jesus faz uma crítica aqui, denunciando, ele não é um lugar de autopromoção, e nem pode ser, porque Deus não se encanta com quantidades, Deus se encanta com corações sinceros. Não pode ser um lugar de autossalvação, porque Deus não nos salva a partir das nossas obras, mas já realizou a grande obra de salvação através do seu Filho Jesus Cristo. Então não tem nada que nós podemos fazer, ou não há quantidade alguma que possamos dar para conquistar esse favor que é imerecido da parte de Deus sobre nós. E também não é este lugar de autocreditação, onde estamos lançando créditos numa poupança celestial, e em algum momento de necessidade a gente acessa lá a poupança e diz: ó Deus, o saldo está cheio, agora o Senhor está assim meio que obrigado a me abençoar de volta. Então nada disso figura o espaço de oferta.
Jesus exalta a atitude da viúva porque talvez de todos naquela multidão, ela foi a que na sua humildade mais ilustrou de maneira sincera o que de fato é ofertar. Ele diz assim: ela da sua pobreza deu tudo o quanto possuía para viver. O que Jesus está dizendo aqui não é que a gente tem que dar tudo, mas é que nós temos que ter uma disposição interna de entender que o nosso tudo pertence a Deus. Ela pegou as 2 moedinhas e disse: Senhor, isso é tudo que eu tenho, e isso tudo que eu tenho te pertence agora. É como se ela estivesse dizendo: a minha vida é posse tua, as minhas posses pertencem ao Senhor. Sem o Senhor, eu não preciso de riquezas, de moeda nenhuma, porque a vida perde o sentido. Então, o espaço de oferta é esse espaço de adoração, onde a gente, ao invés de estar esperando receber algo em troca, dando muito, esperando colher muito, na verdade, nós estamos dando não muito, mas tudo. Senhor, venho minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício, é o que diz o cântico. Então a gente ali coloca talvez 10% do salário no dízimo, talvez uma quantia equivalente a 10 cestas básicas, é bênção, mas isso é apenas um recurso didático que Deus nos dá para que naquele momento de entrega material estejamos também entendendo a entrega emocional, experiencial, existencial de tudo que somos nas mãos do Senhor. A minha entrega, Senhor, significa que a minha vida pertence a Ti. Essa é a lição que Jesus nos dá, chamando a nossa atenção para esta 4ª e última personagem, né? Ele é o primeiro personagem que tem a palavra final nesta narrativa. As multidões nos chamam a um questionamento a respeito das nossas multidões, das nossas motivações, que nos trazem ao espaço de adoração. Os ricos são essa denúncia de que existem sim motivações escusas, mas a viúva é esse grande exemplo e esta grande lição do que é que Jesus espera de nós no momento de entrega. Não é 10%, não é 50%, tampouco é 90%, é 100%, quase que eu entrego o ouro rápido aqui, é 100%, é o que Ele espera de nós. Que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te encha com um espírito generoso, para ofertar mais do que você acha que precisa, para contemplar a provisão dele, dizendo: olha, você deu mais do que achava que podia dar, pois pode esperar que não vai faltar nada, pessoas serão abençoadas e você vai ver as janelas do céu se abrindo. Agora, por favor, não faça disso a sua motivação, que a sua motivação seja nada mais do que obediência, adoração e confiança irrestrita no Deus que cuida de você. Amém, gente? Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero terminar nesse 1 minutinho que falta orando junto com você. Querido e poderoso Deus, mais uma vez estamos aqui, Senhor, alcançados e impactados pela Tua palavra. Um tema tão importante, Deus, que é falar de oferta, de dinheiro, de entrega. É um tema importante nos nossos dias e na nossa cultura e sociedade, que desmerece o povo de Deus por achar que igreja é lugar de ganância, é lugar de roubo do dinheiro dos pobres. Senhor, essas pessoas são ignorantes a respeito da grande importância e do grande gesto de culto que é entregarmos valores e entregarmos vidas no Teu altar. Por isso eu te peço, Deus, que nós sejamos essas pessoas que primeiro entendem a grandeza desse valor, que ofertam com generosidade, que melhoram o mundo a partir da boa mordomia dos nossos bens, mas que sejam pessoas também, Deus, que enquanto ofertam, externam uma adoração genuína, e que essa adoração seja extravasada em todos os outros momentos do nosso cotidiano,
nossa entrega de tempo àquele que precisa, nossa entrega de recursos ao necessitado, nossa entrega pessoal de energia para obras e tarefas que precisam ser feitas para que o teu nome seja glorificado. Essa é a nossa oferta, essa é a disposição do nosso coração em plena segunda-feira para começarmos a nossa semana. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha! Muito bom, pessoal. Deus abençoe todos vocês. Deixa eu ver quem está comigo aqui agora. Oi, Ana Cláudia, tudo bem, querida? Kátia, a Vânia, Sônia, grande Davi, Scoop. Opa, voltei, acho que deu uma cortada aí. Sônia, Dona Tita, eu acho que é o Ricardo da Igreja da Aldeota, maravilha. Bem, tá dando uma balançada aí, acho que a internet não tá tão boa, eu tô aqui em outra sala hoje. Mas é isso, pessoal, muito bom estar com todos vocês. Azió, Deus abençoe, querida. E um forte abraço para todos, muito bom ver todos aqui. E se você acha que esse vídeo pode abençoar a vida de alguém, divulga ele, manda este link aqui do desafiado, ensinado por essa palavra, ok? Deus abençoe, até segunda-feira que vem, se assim nos permitir o Senhor. Tchau, tchau.